Boa noite, pessoal. Mais um bate-papo aqui com pesquisadores brasileiros. Hoje vamos ter o prazer de conversar com o Daniel Mendes Pereira Ardisson de Araújo. Tudo bom, Daniel? Como é que você está? Bem. E tu, como é que tá? Tudo ótimo. E a quarentena aí em Santa Maria? Então, a quarentena tá um pouco restrita, porque as pessoas não estão obedecendo muito, né? Mas tem gente fazendo e tem gente não fazendo. Então, o que a gente vê é que tem aumentado o fluxo de pessoas na rua. Isso aqui também está acontecendo, eu acho que está acontecendo no Brasil todo, né? Sim. E aí eu não vou perder. O Daniel é biólogo, né, pela Federal de Brasília, com mestrado e doutorado em biologia molecular também pela Universidade Federal de Brasília e um estágio na Universidade do Estado do Kansas. E atualmente é professor adjunto do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular na Universidade Federal de Santa Maria. Com ênfase, com muitos trabalhos. O Daniel trabalha com muita coisa, a gente estava conversando antes, ele disse que já ampliou a área dele muito, mas com muita coisa na virologia, e eu acho que é um tema bem pertinente para o atual momento. E eu vou começar não pela virologia, Daniel, mas com a relação que tu vê, até como virologista agora, da sociedade com a ciência. Como é que tu vê essa relação, principalmente no momento de crise, e que a virologia está ali no centro dessa discussão? Eu achei muito interessante, talvez eu tenha ficado até um pouco surpreso, então depois eu fui atrás para verificar algum número associado e me surpreendi. O quanto a ciência ela traz, de alguma forma, esperança para as pessoas, né? Então, o que eu vejo é isso, é que até a pessoa mais leiga, como, por exemplo, a minha avó, que é analfabeta, ela ela me confidenciou de que, não, eu acredito em Deus, o Deus dela, mas também via esperança, né, nesse salvamento da ciência. Então, eu achei muito interessante. Foi extremamente didático, é triste falar isso, mas foi, de certa forma, didático o surgimento dessa pandemia para evidenciar algo que eu não sabia existir, que é a esperança social no que diz respeito à ciência e à confiança, né? Porque espera-se que uma resposta prática e que salve vidas, venha da ciência. Então, a gente vê muito isso na materialização, na personificação do ministro da Saúde. Então, viu-se um apoio geral e massivo em relação ao posicionamento dele, que é um posicionamento dito por ele, científico e baseado na ciência, eu acredito ser também, em contraponto, uma diminuição da aprovação do posicionamento do presidente. Então, a gente vê essa dualidade, que não necessariamente se manifesta em urnas ou em escolhas, mas aparentemente, e talvez de uma forma intuitiva minha, eu diria que foi didático do ponto de vista de evidenciar a importância da ciência no que diz respeito a salvar a sociedade de uma situação dessa, né? Da pandemia, do vírus, etc. Então, as pessoas estão mais ligadas, porque é difícil você falar de virologia sem falar de ciência propriamente dita, né? Não, então, é muito invisível. E se é muito invisível, você tem que lidar do ponto de vista subjetivo. E subjetivo tange aspectos do conhecimento, né? Então isso eu achei bem didático. Eu tendo a concordar contigo, mas eu vou te fazer uma provocação agora, que é o seguinte: a gente vinha numa crescente de um negacionismo científico enorme, no mundo todo, não só no Brasil, né? E agora a gente tem, como você falou, tem um impulsionamento do ministro da Saúde mostrando, dando uma ênfase muito grande à O papel ciência, da ciência. né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão... Aí começa essa coisa, por exemplo, vou exemplo da cloroquina, por exemplo. Não vou nem discutir se funciona ou não, mas fica a prática médica usa e funciona em alguns casos, a ciência chega e diz, não tenho certeza.
E a gente tem, pelo menos eu tenho uma percepção da sociedade que acha que a ciência é a verdade absoluta. E, na verdade, a gente sabe que a ciência é a eterna dúvida, né? Até eterna dúvida. É uma verdade por conveniência. E eu fico com medo de, mesmo ter esse funcionamento, a ciência se enfraquecer um pouco depois, porque as pessoas estão começando a ver as dúvidas que a ciência levanta e não mais só as certezas. O que é que tu acha? Que a ciência vai sair mais forte mundialmente, como o mais respeitada, mais valorizada, ou a gente pode entrar num processo de questionamento popular muito maior do que a gente já vinha? Eu não sei, se Deus se materializasse e curasse todo mundo, eu acho que aí sim, nesse caso, a gente sairia perdendo. Né? Eu falo a gente, a ciência. Eu me coloquei do lado da ciência. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. As pessoas não vão ser curadas por causa de um milagre, ou etc. Né? Então, eu acho que evidenciar fragilidades não diminui força, pelo contrário. Eu acho que talvez o que nós estejamos fazendo é ensinar, né? Ou talvez da forma mais simplória possível, acessibilizar o conhecimento popular no que diz respeito à ciência. Então, hoje hoje existem pessoas na minha família que entendem que a cloroquina não é uma solução e que, na verdade, as pessoas que a defendem são pessoas que talvez estejam equivocadas ou se apegando num aspecto de fé, né? E são pessoas que são, de certa forma, não têm um conhecimento formal muito abundante, então o capital cultural ele é restrito, e mesmo diante disso tem essa visão crítica em relação, claro que na limitação deles, tem essa visão crítica. Então eu acho que evidenciar fraquezas não necessariamente fraquezas não, evidenciar fragilidades não necessariamente ratifica fraquezas. Pelo contrário, eu acho que você posiciona corretamente e aí sai desse pilar de que é a verdade absoluta e passa a ser uma verdade transitória e por conveniência. E o mais importante de tudo, ela se distancia do aspecto dogmático que é trazido, por exemplo, pela religião e etc. Então, fragilizar talvez acessibilize mais ainda e permite... Eu não sei, talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, mas eu não acho que vai fragilizar, pelo contrário, eu acho que vai fortalecer a ciência a depender de como, de quem tome a oportunidade de fala, né? Porque eu acho que tem as personalidades que se apropriam do que está acontecendo e usa isso para direcionar massivamente um grupo. Então, eu não sei. Eu torço para que você esteja certo. Eu sou sempre em algumas coisas sou muito otimista, mas eu tenho um pessimismo intrínseco. Mas eu acho que você tocou numa coisa que é tirar esse dogma. Eu vejo muito a ciência sendo vista de uma forma muito dogmática. Eu acho que talvez isso também seja isso é um ponto positivo, quebrar essa questão do dogma. Talvez o dogmatismo científico, as pessoas julgam como essa verdade absoluta, talvez seja muito mais relacionada à arrogância científica do que necessariamente a dogma, né? Não, Porque a ciência, ela tem essa essência, entre aspas, arrogante, de sempre duvidar daquilo que é posto, de questionar ao extremo e não aceitar situações ou questões que sejam muito... que vá numa direção muito contrária àquilo que já foi provado, já foi visto, etc. Né? Olhando por esse lado, eu concordo contigo plenamente. E vocês estão aí fazendo um esforço aí também, a Universidade de Santa Maria, estão fazendo um esforço, estão fazendo diagnóstico do corona. Nós montamos um grupo, né? Aqui na universidade nós somos 3 virologistas
e aí um dos virologistas não pode participar diretamente, mas ele participa junto também, porque ele faz parte do grupo de risco, né? Mas então somos 2 virologistas, mais um grupo do hospital universitário, né? E outros professores também de outros departamentos, que não virologistas. E aí nós fizemos quase que um mutirão mesmo, diretamente ligado ao reitor da universidade, também ao Ministério Público, à prefeitura. Então, existem vários coadjuvantes aí coadjuvantes, inclusive políticos, nessa empreitada. Mas aí, a ideia, nós ainda não estamos testando porque existe falta de insumo no mundo, né? Então, a gente está todo mundo baseado no padrão ouro de detecção, né? Na verdade, as universidades, a maioria está focando no padrão ouro de detecção, que é o PCR em tempo real, com base em cDNA, né? Da RT-qPCR. Mas, então, todo mundo está baseando nessa técnica, só que infelizmente, no Brasil, a gente não produz, né? Então, tu tem que trazer tudo de fora, os insumos e etc. E nesse Isso momento... significa que... aí tu fica complicado, porque tá todo mundo precisando testar massivamente. E aí, uma vez que no Brasil a gente não tem isso produzido aqui, e você precisa exportar, aí ainda não chegou o nosso, mas chegou essa semana ou na semana que vem. E aí a gente já está todo com todos os protocolos operacionais prontos, né, que a gente chama de POP, e já temos os controles positivos, já temos candidatos para serem testados, então o que a gente está esperando é só chegar o insumo, e a mão de obra também já tá toda escalada. Então logo a gente começa a testar. Isso é ótimo, porque as universidades vêm sendo atacadas assim massivamente, e no momento de crise, as universidades é que estão se voluntariando para fazer essa ajuda, né? Porque, na verdade, voluntariando de graça. O mais importante é isso. É isso, assim, saindo da tua função central e indo para uma interface de sociedade e ciência, né? E que faz parte também dessa função, né? Sim, sim, mas assim, não é a primária ali Exato. Nesse momento, mas assim, ninguém está se refutando a fazer isso. Por sinal, estão se mobilizando. Muito, é verdade. Das maneiras mais diversas e possíveis, né? Exatamente. Mas vamos entrar um pouco, Daniel, no teu trabalho do dia a dia, vamos dizer assim, naquele trabalho que tu orienta teus alunos. O teu trabalho já extenso, né? Teu currículo mostra isso, de relação inseto-vírus e controles biológicos. Explica um pouco o que é isso, o que são controles biológicos e por que eles são importantes de ser estudados. Assim, o que a gente faz é, como todo cientista, a gente observa na natureza que um bicho está doente, né? Então, no caso, um inseto, e aí você esse inseto eventualmente morre, e aí você observa o que matou naturalmente esse inseto. Pode ter sido algum desbalanço fisiológico, ou pode ter sido um patógeno, né? Ou um agente que cause uma doença no inseto. Então, o que a gente faz é buscar na natureza insetos que morreram de causas naturais, ou seja, sem uso de inseticida químico e etc. E aí a gente vai estudar como é que essa causa do inseto morreu, como é que esse inseto morreu. Depois que a gente faz isso, a gente pega o inseto e avalia o que potencialmente poderia ter matado. Então, será que foi uma bactéria? Será que foi um vírus? Será que foi um fungo? Então, a minha pesquisa é descobrir e encontrar na natureza insetos que morreram de causa viral ou bacteriana, também já trabalhei com bactéria, e aí a gente pode pegar esse vírus que matou o inseto e reaplicar numa população de insetos daquela mesma espécie que possivelmente esteja causando algum problema ou algum desbalanço ecológico. Então, o que a gente faz, a minha linha de pesquisa faz, é
A gente procura na natureza vírus que mate o inseto e que possa potencialmente ser utilizado como um controlador biológico. E aí o controlador biológico, ele pode, primeiro, auxiliar o inseticida químico de tal forma a diminuir a quantidade de uso. Ele tem especificidade de ação, então isso significa que o vírus que é isolado da lagarta que come soja e destrói a soja, esse vírus só vai infectar aquela lagarta, não vai infectar a abelha ou polinizador, que tem uma função importantíssima, tanto para a agricultura quanto para o aspecto ecológico não antrópico, né? Então, a nossa pergunta é essa, né? E caracterizar esses novos inseticidas biológicos. E o mais importante de tudo, não causa poluição do meio ambiente e nem causa mal para o ser humano, né? Diferente dos inseticidas químicos. Era isso que eu ia tocar, né? Porque como vocês garantem, né? Porque, por exemplo, agora o caso do corona é uma passagem interespécie, né? Uhum. Como é que vocês avaliam o potencial, ou não tem como avaliar esse potencial desses vírus que vocês trabalham, de fazer essa passagem de barreira interespecífica? Ou não tem como? Especificamente esse vírus, não tem como passar de uma lagarta, por exemplo, uma larva de mariposa ou borboleta para um mamífero, para um ser humano. Então, ele tem uma especificidade muito grande. E esse é um vírus de DNA. Geralmente, os vírus que cruzam essas barreiras interespecíficas são vírus de RNA, porque a maquinaria de RNA ela é muito, por exemplo, de tradução, ela é muito conservada. Então geralmente esses pulos de... Mas aí o pulo, nesse caso, é muito próximo, né? Você tem dois mamíferos próximos. Talvez o salto mais interessante, e que seja uma coisa a se pensar, por exemplo, um vírus que é transmitido por mosquito, e que no mosquito não causa uma doença e na gente causa, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Então, assim, tem uma premissa muito importante, talvez isso seja o que nos dá o mote de continuar essa pesquisa e ter certeza de que não vai haver esse salto, que é o fato do vírus ser um vírus de DNA. Então, o vírus de DNA ele acumula muito menos mutação, a probabilidade dele fazer esses pulos de hospedeiro é muito pequena, porque ele depende muito da maquinaria do hospedeiro. Então, por exemplo, o vírus que infecta uma lagarta da espécie Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho, não consegue infectar a lagarta Spodoptera eridânea, que é uma lagarta polífaga que come várias plantinhas, né? Então, você vê que as duas lagartas pertencem ao mesmo gênero, são espécies diferentes, mas o vírus que infecta uma não consegue infectar a outra. Então, a gente vê, e são vírus de DNA, né? Aí, por exemplo, se a gente vê o vírus, o próprio coronavírus, é um vírus de RNA, apesar de ser muito grande, né? Então, isso é uma característica muito intrínseca a esse grupo viral. É um vírus de RNA muito grande, e aí ele consegue infectar, mal e mal, um outro mamífero que não humano, e no humano aconteceu dele infectar e saltar e fazer esse pulo, né? Esse salto de morcego pangolim para humano, né? Então, é porque nós somos proximamente relacionados, e o mais importante de tudo é que ele é um vírus de RNA. Então, a maquinaria replicativa dele está muito conservada o padrão que ele usa é muito conservado entre esses tipos celulares, né? Mas isso é maravilhoso do ponto de vista evolutivo, né? Se você parar para pensar do ponto de vista evolutivo, é uma coisa assustadora, mas a gente consegue ver a evolução claramente, né? É um vírus que está ainda em processo de adaptação à nossa espécie,
né? Então essa introdução é uma introdução recente. Isso é muito interessante do ponto de vista biológico, apesar de triste do ponto de vista humano, né? Eu estava conversando isso sábado com o Fabrício e a gente estava discutindo que é um experimento evolutivo em tempo real. Exatamente. É uma construção. Exatamente isso. Ele entrou num nicho novo e não tem predador para ele, que seria um sistema imune. Então ele está... E o mais interessante é que não tem nem tropismo. Geralmente vírus tem tropismo, né? Você vê que nem tropismo o vírus tem. Então, tropismo seria ele prefere infectar, por exemplo, o HBV, que é o vírus da hepatite B, ele prefere infectar células do fígado, né? O HIV, ele infecta células que têm CD4, CCR5, né? Então, a gente vê que é um vírus ainda que não tem tropismo definido, você consegue encontrar vírus no trato gastrointestinal, que algumas pessoas dizem que é porque engoliu, e aí saiu nas fezes o RNA viral. Outras pessoas acham que ele pode se replicar, então tem uma potencialidade de transmissão orofecal, né? Aí consegue ver nas mucosas, no sangue muito pouco, na urina muito pouco. Mas tu consegue ver que é uma doença dupla, né, que eles chamam. É uma doença tanto viral quanto uma doença imunológica, né? Ele está se adaptando ao novo hospedeiro, né? Ele ainda está entendendo o hospedeiro, né? E o vírus mais eficiente é aquele vírus que não mata o hospedeiro, né? Ele se replica e coexiste com o hospedeiro. Então, como por exemplo, esses vírus têm uma prevalência absurda. Por exemplo, o herpes vírus, porque ele não causa uma sintomatologia exata. Então, na minha pesquisa, o que a gente faz é a gente encontra vírus de DNA que mate o hospedeiro, né? Então, ele causa um sintoma, e aí o final da infecção é causar a morte. Então, o mecanismo de espalhamento dele é através da morte do hospedeiro, que se liquefaz, e aí outro inseto vem e se alimenta dos restos daquele indivíduo morto e também se infecta. Então, o que a gente faz é, uma vez encontrado esse vírus que causa a morte do inseto, a gente produz ele em larga escala e joga numa plantação. Aí outros insetos daquela mesma espécie se alimentam do vírus e aí a gente consegue fazer o controle biológico, diminuir a população daquele indivíduo que está causando uma destruição à lavoura, né? E basicamente isso. Vocês já estão na fase de aplicar direto na lavoura ou ainda estão na parte de entender o vírus, o sistema de infecção, o ciclo? Isso é uma pergunta muito interessante, porque aí a gente consegue ver as etapas das cabeças que pensam, né? Então, por exemplo, eu não tenho interesse em estudar a parte da aplicação, eu tenho interesse em caracterizar o vírus. Então, é nisso que eu me empenho e que eu estudo. Então, o meu interesse não é, quando eu falo meu interesse, é do ponto de vista da minha linha de pesquisa, né? Não é pegar o vírus e produzir e aplicar no meio ambiente, não. O meu interesse é descobrir o vírus. E aí estudar características dele, de interação com o inseto, de quais são as estratégias que ele pode ter para causar infecção, se ele vai dissolver o inseto ou não, se ele vai se espalhar para uma determinada espécie e não outra, ou se ele está proximamente relacionado a outras espécies, contar a história evolutiva desse vírus, né? De onde que ele veio, com o que ele se parece mais em comparação a outras espécies, porque o vírus é igual a qualquer outro organismo, né? Então, ele tem, assim como, por exemplo, nós somos proximamente relacionados do ponto de vista evolutivo, nós somos proximamente relacionados a chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango, os vírus têm a mesma história evolutiva. Então, os vírus que eu trabalho, eles têm uma relação histórica, evolutiva, e aí é nisso que eu foco a minha pesquisa. E aí, então, uma vez descoberto o vírus, esse vírus pode ser utilizado por alguém para desenvolver um produto e tudo mais, né?
Então, a gente já viu vários produtos serem desenvolvidos a partir desses estudos moleculares. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teve o maior programa de controle biológico do mundo baseado em vírus, que era utilizando o vírus da Anticáster gematalis no início da década de 70, 80, né? Ali começou no início da década de 70 e se prolongou até meados de 80 e até os anos 2000, do uso desse vírus para controlar a lagarta da soja, que é da espécie Anticáster gematalis. Isso é interessante porque é uma ciência básica, né, que é entender a biologia do vírus. Muita gente fala assim, a ciência básica não serve para nada. Para que você vai estudar um vírus que infecta um inseto X e não consegue perceber que isso é o primeiro passo para depois que isso seja uma cadeia científica, seja levado a um produto, né? Por exemplo, nesse vírus que eu trabalho, o nome dele é baculovírus, né? Em baculovírus, na década de 90, 91, foi descoberto um gene no vírus que controlava a morte celular programada da célula. Então, as células, quando elas se veem infectadas por vírus, ou numa situação de perturbação da homeostasia celular, desse equilíbrio dinâmico celular, ela pode acionar um mecanismo de suicídio. Então, a célula se suicida para o bem do próprio organismo, né? E foi descoberto uma proteína que inibe esse processo, que são as proteínas IAP. Então, foi descoberta em baculovírus, lá para, acho que 90 ou 91. E daí, o que foi logo depois, nunca tinha sido caracterizado essas proteínas que controlam a morte celular programada nas células humanas e nas células eucarióticas em geral. Então, foi através do estudo básico de vírus de inseto que foi descoberta uma proteína que, por exemplo, está desregulada em vários cânceres, né? Então, existem vários tumores que, uma vez desregulada essa proteína, a célula não se mata e aí ela se multiplica indeterminadamente, causando, por exemplo, uma tumoração. Então, ciência, né? Aí você já como diz o meu orientador, ele sempre fala isso. Meu orientador de doutorado, ele sempre fala isso. É um trabalho de formiguinha. Então, você junta um bichinho com outro, cada um leva um grãozinho e, de repente, você descobre uma coisa que muda o mundo, né? Exato. Não vai ser eu quem vai descobrir a coisa que vai revolucionar o mundo, né? Talvez eu seja só um pedacinho que está adicionando alguma coisa para alguém lá na frente juntar as peças e desenvolver alguma coisa que transforme o mundo, né? E tem que ter essas pessoas, né? Que faça o trabalho de formiguinha, né? A formiguinha ali que vai adicionando um passinho da rota metabólica. Uma posição de aminoácido na proteína. E isso exatamente. É um trabalho fantástico. Eu vou te fazer uma provocação agora. Agora é uma provocação real. Não é Mas ficou claro com que eu trabalho, etc? Ótimo, ficou claríssimo. Agora a provocação real. Os vírus, e não é se vírus é vivo ou não. Uhum. Isso dá uma discussão já de 5 horas. De eu já tinha te feito essa pergunta, né? Eu sou entusiasta dos vírus, apesar de não trabalhar com vírus, mas eu acho os vírus um grupo fantástico, né? E me incomoda muito a ideia de que os vírus são os bandidos da história biológica. Essa pergunta, isso é uma condução interessantíssima. Então, eu vou te perguntar, você como um virologista, vírus são os bandidos ou são os mocinhos ou não existe isso em biologia? Não, eu vou te responder falando uma linha de pesquisa que uma aluna minha de doutorado está fazendo agora. Aí você vai ver que interessante. Nós descobrimos um vírus de RNA que ele infecta 4 espécies diferentes de pentatomídeo. Pentatomídeo são aqui no sul eles chamam de fede-fede, mas aí provavelmente você chama de Maria Fedida.
que é aquele... Bichinho fedorento que Aqui a tem um gente chama formato de percevejo. percevejo. Aí o nome que todo mundo conhece é percevejo, exatamente. Lá em Brasília a gente chama de Maria Fedida, aqui chama de Fed, mas aí geralmente a gente chama de percevejo. Então, nós descobrimos um vírus que infecta 4 espécies diferentes de percevejo que é um problema sério na soja. Bem sério mesmo. Não só na soja, mas em outras culturas. Então, olha só que interessante. Esses indivíduos não apresentam sintomas, eles não morrem, mas estão infectados por um vírus que, se você quantificar o RNA da actina e o RNA viral, em algumas situações ele está 1000 vezes, e o RNA da actina tem uma expressão altíssima, né? Ele está 1000 vezes o RNA da actina em alguns tecidos, por exemplo, na antena. Então você começa a perguntar assim, olha só que interessante, um vírus que está infectando uma célula e esse vírus ele está numa abundância replicativa absurda e não está causando doença. O que diabos ele está fazendo lá? Então, talvez o nosso maior questionamento, isso foi corroborado pela era da genômica e das NGS, é questionar o termo infecção e questionar o termo vírus causando doença e vírus se replicando de uma forma que necessariamente destrua a célula. Então, aí eu posso, na minha resposta, eu só dei esse exemplo, mas eu poderia dar N exemplos. Por exemplo, existe uma hipótese que é muito fundamentada de que nós, os placentários, só surgimos porque a gente roubou uma proteína viral. Esse é um exemplo. Outro exemplo que aí as pessoas pouco sabem, mas é muito interessante. Se você pegar o muco, né, esse caldinho que fica grudado no nosso intestino, a quantidade de vírus de bactéria que tem ali é absurda. E aí esses vírus de bactéria, eles impedem que bactérias infectem o nosso organismo. Então eles estão ali eles foram selecionados de estarem ali, né, numa relação quase mutualística. Então, em outras palavras, o nosso sistema imune inato é dependente de vírus de bactéria, né? Então, já existem vários trabalhos que mostram se você desregular esse viroma, né? esse grupo de vírus de bactéria que está presente no intestino, pode causar desbalanço na população bacteriana e esse desbalanço pode, por exemplo, afetar vários funcionamentos do organismo, como, por exemplo, até desenvolvimento de autismo, né? Já foi mostrado isso. Não exatamente com essa abordagem, mas... De um controle biológico natural, né? Controle biológico... Não, o controle biológico, ele entre aspas, é natural, porque... Natural, assim, eu tô falando assim, não a gente, como você falando, jogar... Manipular, exatamente. Mas já existe esse controle. Já existe. E isso é muito interessante, porque o que faz um vírus surgir... será que os vírus surgem do nada? Né? O que faz o vírus surgir é aumentar a probabilidade dele encontrar um hospedeiro. Então, por exemplo, a gente tem mais de 100 vírus que foi descrito na população humana. Por que tem tanto vírus descrito na população humana? Porque tem muita gente, né? Então, você aumenta a probabilidade de um vírus saltar de uma espécie para outra, né? Que aí tem esse caso de epizootias, né? Mas em termos gerais, o vírus ele não é o vilão. Muito bom. Eu acho que a gente classifica, a gente é muito binário, né? É bom, é ruim. As bactérias... exatamente, eu concordo. As bactérias eram vistas assim, as bactérias causam doença. Aí, há uns 20 anos, a gente está comendo... Não, as bactérias causam doença, mas elas também são muito importantes para a gente. Eu acho que essa visão dos vírus vai chegar nesse status. Né? Tu tem um degradê do vírus, né? É um degradê de o cara mal e o cara bom, né? E aí você vai se distribuindo aí no meio, né? Por exemplo, outro exemplo que é bem clássico para quem dá aula de virologia é, por exemplo, falar que hoje a gente só tem essa concentração de oxigênio na Terra por causa de uma infecção viral. Um vírus infectou uma alga e essa alga aumentou
produção de oxigênio. Então, você aumenta a concentração. Eu sabia. Não sabia desse? Não. O vírus tem um fotossistema e esse fotossistema aumenta a produção de oxigênio. Então, já segundo motivo para a gente existir hoje, né? Então, a gente é placentário, veio de um vírus. A gente a gente respira oxigênio, veio de uma infecção viral também. Então, manter a homeostase bacteriana com controle viral também, né? Exato, mas o mais interessante é essa capacidade que o vírus tem de levar informação, né? Ele não leva só doença, ele leva informação. Então, ele é uma cápsula de informação genética que vai de uma célula para outra. Ele pode manipular essa célula e fazer com que ela se transforme e vire um zumbi que vai morrer? Pode, mas ele também pode fazer com que essa célula, por exemplo, aumente a sobrevida. Entende? Então, por exemplo, um clássico que a gente fala, né? Por que, afinal de contas, um vírus que é transmitido por mosquito, ele não causa morte no mosquito, mas causa morte na gente, né? Então, já foi mostrado que alguns vírus de mosquito, eles aumentam, por exemplo, a capacidade que a fêmea tem de depositar ovo, entende? Então, aí você fica... quer dizer, então, que o vírus pode trazer uma vantagem adaptativa para esses organismos? Pode, né? Nesse caso, ele tem um papel duplo, né? No intermediário ele ajuda, no final ele já causa uma doença, né? Do ponto de vista antrópico, causa doença. Mas do ponto de vista biológico e do fitness, né, do desempenho do próprio mosquito, isso pode ser uma vantagem adaptativa, né? Então, por exemplo, no nosso caso, na nossa pergunta, dessa minha aluna de doutorado, por que o vírus está em tão grande quantidade e o que será, qual será de que forma ele interferiria nesse desempenho do inseto? Porque, afinal de contas, olha só, são 4 insetos, são espécies bem diferentes, eles estão distribuídos ao longo da América do Sul toda, na América do Norte, e é o mesmo vírus infectando aqui na América do Sul e infectando lá na América do Norte, em altíssima concentração. E aí, alguns indivíduos na população do campo têm o vírus e outros indivíduos não. Então, a pergunta é, o que ele causa no desempenho do próprio inseto? Então, será que ele pode, por exemplo, interferir na resposta do inseto a um inseticida químico? A gente não sabe. A capacidade que o inseto tem, por exemplo, de reconhecer um odor, porque esses insetos eles têm uma capacidade de reconhecer odor muito, muito intensa, né? Então, a gente não sabe, a gente está investigando exatamente isso, mas aí a gente consegue ver que os vírus eles podem ser amplamente divididos, de um ponto de vista humano, em vírus que causam sintomas e vírus que não causam sintomas, né? E esse vírus que não causa sintoma, ele não causa sintoma aparente, mas pode interferir, por exemplo, no comportamento de um organismo, ou na sobrevida do organismo. Ele pode conferir uma resistência ao organismo que outros não necessariamente conferem, né? Você está com uma pergunta maravilhosa nas mãos, né? Vamos ver se a gente consegue. E o mais interessante é que foi de graça tudo isso, porque dinheiro a gente não tem, aí a gente tem ideia, né? Então, que a gente descobriu isso num banco de dados disponível na internet. E aí a gente começou a minar esse banco de dados, e aí nós descobrimos isso, e através dessa descoberta a gente começou a confirmar com outras ferramentas importantes, né, para confirmar essa nossa hipótese, e aí tá indo e tá dando certo aos poucos. Que maravilha! Eu estou aprendendo horrores hoje. Que bom! Que bom, que bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. Que os alunos falam muito comigo, apesar de não dar aula de biologia, mas como eu sou um entusiasta, eu tento ler e conversar com o pessoal, e uma queixa constante é o ensino de virologia nos cursos de biologia.
no Brasil como um todo, né? Como é que você vê, você que é da sociedade, você tem muito contato, conhece muitos virologistas, como está o ensino de virologia hoje nos cursos de biologia? Ele está Essa pergunta, essa pergunta é muito boa. coisa para melhorar. Essa pergunta é muito boa e eu vou responder de uma forma, eu não sei, talvez se eu tivesse tempo de responder, eu seria um pouco mais elegante na resposta. Né? Ó, esse barulho é meu gato, não assusta não. Eu diria o seguinte, que a gente tem tanta disciplina obrigatória para ser dada, o professor, que não sobra tempo para você necessariamente dar uma disciplina eletiva. E se não sobra tempo para dar disciplina eletiva, porque as obrigatórias te consomem muito, fica um pouco... Então, por exemplo, eu sou virologista, eu deveria socialmente estar dando aula de virologia, só que existem obrigatórias que eu preciso dar e que me consomem tempo, entende? E aí acaba que eu não tô dando a de virologia, mas aí eu já fiz uma promessa pessoal de que eu vou oferecer virologia para vários cursos diferentes. Porque na maioria dos cursos, virologia é eletiva, né? Aquilo que a gente chama de optativa. Hã? Ou é uma ou duas aulas dentro da microbiologia, né? Ou uma ou duas aulas dentro da microbiologia, ou são os meus, por exemplo, são os meus exemplos das minhas disciplinas, né? Então, eu dou bioquímica e dou biologia molecular. Então, os meus exemplos são geralmente relacionados à virologia, né? Então, mas eu não dou uma disciplina chamada virologia, não dou, apesar de ser virologista. O que é um Então, o que a gente vê, por exemplo, tem que ser quase que um sacrifício pessoal você dar uma disciplina dessa. E tem um outro contraponto que eu acho que é importantíssimo, e talvez você há de convir comigo, porque a gente está do mesmo lado, que é como os alunos levam as eletivas. Sim. Isso me irrita. Então, assim, né? Aí tem esses contrapontos, mas isso é o de menos. Eu acho que o mais importante é a questão de não ser obrigatório em vários cursos. O que é uma grande contradição com o conhecimento biológico, com o mundo biológico, né? Se você pensar na virosfera, o tanto de organismos virais que a gente tem aí, era para o curso de biologia, se a gente fosse estar proporcionalmente, era para ser 2, 3, 4 disciplinas de virologia, né? Pois é, eu acho que com essa questão da pandemia as coisas vão mudar, né? A primeira coisa que eu vou fazer com certeza, eu vou fazer uma disciplina para biologia, vou fazer uma para biologia, eu dou aula para biologia, agronomia, enfermagem, medicina, medicina. A medicina é eletiva, as outras são todas obrigatórias. Eu vou fazer uma disciplina, sim, de virologia básica, que eu acho que não tem, esses cursos não tem. E aí ver só na microbiologia como, às vezes, quando o professor de microbiologia abre mão um pouquinho de arqueia e bactéria, principalmente, e fala um pouquinho de vírus, né? E realmente a gente vê o macro, que é uma quantidade irrisória, se a gente pensar do ponto de vista de número de espécies. Então, tanto na botânica quanto na zoologia, então puxando o negócio para o meu lado. E se você pensar a quantidade de vírus que tem, a importância, o problema é que a gente não consegue ver, né? Vírus a gente não vê. E isso é uma complicação. Mas esse cenário... Mas respondeu a pergunta? Sim, mas eu vou ainda forçar um pouco mais. Esse cenário, você como que conhece muitos virologistas, é um cenário nacional, né? Não é vamos dizer assim, um privilégio seu, um privilégio assim, ao inverso. Na verdade, é um privilégio inverso, exatamente. Porque, assim, o meu sonho era dar aula de virologia, né? Então, assim, é um privilégio inverso, porque... Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com dois colegas da virologia e falando para eles, e eu prestando atenção que eles estavam falando assim, porque eu dou tal exemplo na minha aula de virologia e não sei o quê, eu dou outro exemplo tal. Aí eu pensei, né, aí até comentei com eles, falei assim, poxa vida, olha só, eu não dou aula de virologia.
e é uma coisa, e é o que eu amo, é o que eu pesquiso, né? E são sempre coadjuvantes nas minhas aulas, que são os meus exemplos, né? Mas eu acho que isso é uma constante. Então, claro que vão ter exemplos mais pontuais de universidades que já têm uma tradição até maior. Eu acho que talvez a UFMG, que tem uma tradição de virologia um pouco mais forte, tenha disciplina na biologia, mas tirando a Unicamp tem, a Unicamp, talvez a o UF. FRJ, eu acho também, eu acho que tem. Por exemplo, a minha formação toda é na UNB, né? Lá na Federal de Brasília. Eu não fiz virologia durante a graduação. Então, aí você cai naquele ciclo, naquela coisa assim, um pouco... É bom, mas é vicioso. Você faz aquelas áreas generalistas e aí o aluno pode optar onde se especializar, né? Isso é interessante? É muito interessante. Só que quando você retira o peso de ser uma disciplina obrigatória, você reduz o espaço. Porque existem obrigatórias que precisam ser dadas obrigatoriamente, óbvio, né? Então, tirar o peso de ser obrigatório e colocar como eletivo sempre é um ponto muito negativo e faz com que diminua tanto o empenho do próprio aluno com relação à disciplina, quanto o número de professores a oferecer a disciplina. Então, eu acho que são esses dois pontos muito complicados. Eu espero que as coisas mudem e que a gente comece a ver a importância. Então, primeiro vai ser isso, vai ser uma eletiva que os alunos vão saber a importância, então vão querer fazer por uma questão de importância e de interesse pessoal. Mas a longo prazo eu espero, por exemplo, aqui na UFSM, aqui na Federal de Santa Maria, a veterinária tem como obrigatória. Virologia como obrigatória, né? Agora eu não sei se é uma das frentes de uma disciplina ou se realmente é obrigatória. Eu não sei dizer. Eu não sou professor da veterinária. Mas, por exemplo, a biologia não tem. Mas eu acho que vai mudar. Eu estou vendo tem uma geração nova de virologistas, né? E você tem o Jonatas na UFMG, tem uma série de uma geração que está levando a virologia para frente. E eu vejo também que os estudantes estão muito interessados em virologia ultimamente. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança. E aí, com essa pandemia que jogou o vírus no centro da discussão, eu acho que a gente vai ter uma crescente. Ai, tomara. Eu já me comprometi aqui, tanto publicamente quanto comigo mesmo, que eu pretendo fazer a disciplina de virologia básica, ou depois uma virologia, não necessariamente médica, porque eu não gosto de vírus de humano, né? O coronavírus eu acho interessante porque ele infecta outras coisas além de humano. Eu sou igual o Jonatas, eu gosto de vírus que infecta coisas não humanas. Coisas não humanas, Já vamos caminhando aqui para terminar, e eu tenho algumas questões que eu estou fazendo, pessoal. Você falou aí dessa tua pesquisa, que tem várias coisas interessantes, e aí eu vou te fazer duas perguntas que são casadas aí, que quais os desafios de fazer ciência básica no Brasil, e aí mais especificamente em virologia, né? E, junto com isso também, qual a satisfação de estar fazendo essa pesquisa básica frente a esses problemas? Então, a primeira é qual as dificuldades, os problemas. Dificuldades. Olha, no que diz respeito à pesquisa básica, eu acho que a dificuldade que eu vejo e que a grande maioria das pessoas que trabalha com virologia, com pesquisa básica sem dúvidas, justificar por que de fazer pesquisa básica. Então, raras são as pessoas que conseguem perceber que a pesquisa básica ela serve de aporte e de fundamento para as várias outras
o desdobrar das outras ciências, né? O desdobrar dos outros campos. Então, uma das limitações é essa, é você... Primeiro que é chato você sempre ter que falar assim, não, olha, é importante, porque você pode usar nisso, nisso e nisso. Né? É chato, mas é didático. É importante, sim, fazer esse aspecto translacional. Mas, pelo menos do ponto de vista cognitivo, né? O aspecto translacional. Mas é difícil porque, na grande maioria das vezes, o que a gente vê é que tem-se muito o dinheiro, né, o financiamento, para áreas que não necessariamente são dessa aplicação imediata. Então, o importante mesmo é a gente lembrar que na ciência básica, a aplicação não é imediata, mas ela é uma base para ser utilizada futuramente numa aplicação. Ou não. Então, tem várias coisas que não necessariamente são. Só que a gente não consegue prever. O conhecimento em si já é uma contribuição, né? Claro, imagina só, por exemplo, qual é a importância de se estudar, sei lá, deixa eu ver, uma coisa da filosofia. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com origem... Epistemologia. O que diabo que as pessoas querem saber de epistemologia? Até o nome é difícil de falar. Viu, Daniel? Eu trabalho com a origem da vida. E essa pergunta é uma constante. Por quê? Pra que saber a origem da vida? O que vai mudar a minha vida saber a origem da vida? Exatamente, olha aí. É uma pergunta que eu escuto assim, direto. Mas é conhecimento, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu falo assim, o meu interesse é trabalhar na descrição do vírus, eu estou pouco me lixando na aplicação. Isso é um aspecto um tanto quanto é difícil você fazer com que as pessoas tenham acesso a essa ideia. Porque, assim, no final das contas, pode ser que o que eu estou estudando realmente não tenha aplicação e não seja utilizado nunca. Então, só que o fator motivacional não é esse, né? Ser utilizado ou ter uma aplicação. Para a gente que é cientista, eu acho que o conhecimento por si só é uma coisa quase que, na literatura eles chamam de parnasiano, né? Que é a arte pela arte. Então, é a ciência pela ciência, né? Um aspecto meio parnasiano mesmo da ciência, de que é a ciência pela ciência. Então, só o fato de você gerar conhecimento e você oportunizar pessoas gerarem conhecimento já é um caminho cognitivo maravilhoso que você constrói personalidade, constrói seres humanos melhores, você constrói pessoas que têm uma percepção tanto lógico-matemática quanto do ponto de vista mais humano mesmo, de formação. Então, por exemplo, eu olho para um inseto e eu consigo ver a importância ecológica e biológica do inseto, e eu sei que ele potencialmente pode ter vários vírus e que ele é uma unidade orgânica que deve ser respeitada e admirada, né? Então, talvez a ciência básica ela tenha essa função filosófica de você trazer ao conhecimento esse aspecto que a gente carrega desde sempre, né, quando criança, que é essa intuição de que as coisas são interessantes e que cada coisa tem a sua particularidade que deve ser admirada e entendida ou não, ou gerar mais questionamentos do que... Mas talvez seja a consciência da importância mesmo do... Não sei se eu respondi, não. Sim, claro. E a satisfação? Qual a maior satisfação? Então a dificuldade está relacionada a essas duas coisas. Tanto do ponto de vista de ter que você defender para mostrar que é importante a ciência básica, então para você convencer as pessoas de que é importante, a questão do financiamento, que é sempre para algo que tem aplicação imediata. Então, por exemplo, né, nesses financiamentos agora de coronavírus, a grande maioria do dinheiro vai para quem tem aplicação imediata. E a gente sabe da importância, é óbvio. Mas a não imediata é um problema, porque, por exemplo, a gente está com falta de insumo
para fazer as detecções, né? Talvez se a gente tivesse pesquisado isso e entendido outras formas de produzir esses insumos e etc., nós não estaríamos com esse problema. Então, né? Então, são esses dois pontos que eu vejo como negativo. Agora, quanto à satisfação de fazer ciência básica, eu acho que está muito relacionado ao aspecto formativo mesmo. Eu acho que você vê alguém que antes não conseguia ter ou era de alguma forma limitado em ter uma visão crítica com relação a alguma coisa, de repente a pessoa começa a produzir ciência e começa a te questionar coisas que antes você não se questionava. Então, essa oportunidade de inaugurar o pensamento crítico e compartilhar o pensamento crítico, e você depois, inicialmente, é uma semente que se planta, e depois você é plantado com essas sementes que vêm de outras cabeças. Eu acho que isso talvez seja... Mas isso está muito relacionado, não necessariamente à ciência básica, eu acho que está mais relacionado ao conhecimento por si só, né? Eu não sei se eu entendi a pergunta quando era direcionado para a ciência básica, né? Direcionado para trabalhar na academia e fazer ciência. Ah, sim. Então eu respondi. Se for na academia, é isso, com certeza. Compartilhar, produzir o conhecimento. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente só cumpriu a função de, por exemplo, ensinar alguma coisa quando a gente caminha na beira do conhecimento. Então, você conduz o aluno até a beirada do conhecimento. Aí o aluno vai saber, até aqui a humanidade sabe, a partir daqui a humanidade não sabe. Se você chegar nisso, numa aula, tu cumpriu a função. Eu sempre falo isso. O problema é que a gente não consegue chegar nisso muito, né? Porque é complicado e é difícil. Mas a luta vale a pena. Adeptos. Hã? Mas a luta vale a pena. Vale sim, com certeza. Tanto de mostrar quanto de produzir o conhecimento vale a pena. Porque, por mais bíblico que seja, esse conhecimento ele tem um poder libertador, né? Pois é. O conhecimento liberta, né? Eu não sei quem falou isso, mas é uma frase extremamente verdadeira, né? Isso é bíblico. Mas aí a Bíblia chama de verdade, né? No nosso caso, é uma verdade conveniente e que muda. Ô, Daniel, muito obrigado, cara, pela tua disposição. Foi excelente essa conversa. Aprendi muito. Que bom mesmo. Encontre aí para tomar uma cerveja e discutir mais ciência. Eu espero, né? Assim que esse coronavírus for controlado, né? Vamos ver como é que fica. Espero que sim. Obrigadão, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado eu.